Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Efésios, capítulo 2. E nós vamos meditar a partir de Efésios. Bispo, qual reunião é mais importante? Não tem mais importante. Todas são. Uma complementa a outra. Uma é complemento da outra. Até porque a gente nunca sabe o que Deus quer fazer e como Deus vai trabalhar. E todas as reuniões são importantíssimas. Domingo é do Senhor. A segunda-feira é direcionada à vida profissional, à vida financeira, como pode acontecer situações como aconteceu nas últimas, libertação na segunda-feira, até para mostrar que muitos estão com a vida amarrada e a vida não vai, é uma questão espiritual. Terça-feira voltado para a família. Mas se você tiver que escolher não faltar de uma reunião, não falte dessa. Entendeu? Se não tiver opção, se chegar algum momento, eu digo, a pessoa tem que fazer o esforço. Eu costumo dizer, eu não acredito numa vida espiritual saudável se não tiver pelo menos 3 vezes na semana na igreja. Eu não acredito. Porque o alimento que nós recebemos, é o crescimento espiritual. A gente só cresce ouvindo a palavra, nós só crescemos em comunhão e intimidade com o Espírito Santo. E essa reunião, e principalmente hoje, eu quero que você preste bastante atenção em tudo que nós vamos falar, porque nós não podemos simplesmente estar aqui, você participar de um culto, você ser chamado de evangélico, mas a única coisa que mudou na sua vida é que você frequenta a igreja. Isso não pode acontecer. De maneira alguma. Não pode e não deve acontecer. E hoje nós vamos falar, justamente, e entrar talvez um pouco mais a fundo, no que tem que acontecer conosco como cristãos. E o propósito em si do sacrifício de Jesus. Que diz assim, começando em Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, porque o pecado traz isso. A morte. E quando nós falamos de morte, como sempre ensinamos, a primeira morte é a morte espiritual. Uma pessoa, ela pode estar viva, mas espiritualmente ela está morta. E consequentemente, quando ela deixar esse corpo, entra para a morte eterna, como aquele que está vivo entra para a vida eterna, porque todos nós estamos de passagem, simplesmente de passagem, comemorando os casos mais avançados aí, 100 anos, pouco mais, pouco menos, né? Comemorando. Então, vamos lá. Nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. Diga comigo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. É chocante. É chocante. Vou repetir. Volta aqui, por favor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam a viver. Nos quais costumavam, então quer dizer costumavam. Não pode estar agora. Quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Que espírito é esse? Palavrinha curta, grossa e objetiva. Que espírito é esse? Diabo. Pronto. Ponto. Não, bispo, tem até medo de falar nesse nome. Eu ainda conversava com uma pessoa ainda na própria segunda-feira, e a pessoa dizia assim para mim, eu fui uma pessoa que eu critiquei muito, e eu nunca acreditei nisso que aconteceu na segunda-feira. Eu sempre critiquei, eu sempre achei que isso era palhaçada, fingimento, e a pessoa disse, eu tive a minha experiência, né? Eu passei a sentir na minha carne, porque, infelizmente, a gente precisa estar atento. Primeiro, no que acontece dentro da pessoa, né? Não vou entrar em detalhes não, para a gente chegar lá. Então, o primeiro ponto que eu quero que fique fixado em você, volta aqui. Primeiro ponto, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, quando uma pessoa vive na desobediência, tem um espírito que atua na vida dela. Tem um mal que domina a vida dela. E um mal que não veio oferecer nada de bom. Pode prestar atenção que é só questão de tempo, alguma coisa, ou em todas as áreas, ela será roubada. Pode ser roubada financeiramente, familiar, a saúde e assim por diante, ou tudo. Como muitas pessoas que a gente vê que de uma hora para outra a vida desmorona. Então vamos lá. 3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Diga comigo, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por natureza merecedores da ira. Éramos por natureza, quero que você grave essa palavra, natureza. Pode passar. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É mais ou menos assim como a matriz, Adão, que era a matriz, pecou, a partir dali, então, todos os descendentes nascem com essa natureza, a natureza pecaminosa. E esse foi o propósito da vinda de Jesus. Porque para quem nunca ouviu falar, para quem não sabe, Jesus é chamado o segundo Adão, ele veio consertar a situação. Ele é chamado de o segundo Adão e nós vamos ver isso agora. Passa, por favor. Assim está escrito, diga comigo, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Diga comigo, o último Adão, espírito vivificante. Primeiro Adão, um ser vivente. O último, o espírito vivificante. Jesus é chamado o segundo Adão. O primeiro Adão fracassou. E Jesus veio como o segundo Adão, que não fracassou. Então veio para resgatar. Assim como a partir do primeiro Adão, a natureza do homem se tornou uma natureza pecaminosa. A partir do segundo Adão, nós temos uma natureza regenerada. A natureza de Cristo. Por isso que eu disse,
ninguém pode sentar no banco da igreja e continuar com a mesma natureza. Ninguém pode sentar no banco da igreja e continuar o mesmo, porque aí está errado. E nós vamos falar mais profundamente sobre isso, quer ver? Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Amém? Os 15:48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, diga comigo, ao homem celestial. Isso quando nós falamos, nós estamos falando, pessoal, assim como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado para ser semelhante a Deus, principalmente no caráter, na natureza divina. E, infelizmente, quando Adão fracassou, pecou, falhou, então, a partir dali, todos os homens, a matriz foi contaminada e todos os homens vieram com natureza pecaminosa. Aí vem o propósito de Jesus, como o segundo Adão, de resgatar o homem e o homem receber uma nova natureza, que daqui a pouco nós vamos falar do novo nascimento, que todo mundo precisa nascer, todo cristão precisa nascer de novo. Acontecem 2 nascimentos, e eu falo sobre isso na sequência. Vamos lá. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. João 3:1. Quero que você preste bastante atenção a partir daqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, diga comigo, uma autoridade entre os judeus. Sabe o que é uma autoridade entre os judeus? Um líder religioso. Um líder religioso que ensinava, conhecia toda a lei, conhecia toda a letra, ensinava a lei, ensinava a letra. Porém, olha o que aconteceu com esse homem. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, diga comigo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer, o que está escrito ali? De novo. Ele não entendeu. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, diga comigo, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Diga comigo, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, aí vem o grande, o que nós costumamos dizer que esse é o maior milagre atual. É o maior de todos. Eu já disse, já ensinei isso para vocês na Bíblia, isso é muito simples, isso acontece nos dias de hoje. Você pode, a Bíblia, lá de Gênesis, Apocalipse, você vê milagres. E milagre nunca foi um fator determinante para que as pessoas confiassem em Deus e permanecessem fiéis a Deus. Nunca foi. Porque se fosse,
o povo da época do deserto, quando cortava o deserto, nunca teria reclamado ou murmurado. Nunca teria blasfemado contra o Senhor, porque eles viram o sol e a lua parar, eles comeram do maná extraído do céu, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram a terra abrir e engolir pessoas, eles viram as coisas mais sobrenaturais, eles viram. E mesmo assim, isso não foi um fator determinante para que eles continuassem em obediência, fidelidade, que amassem ao Senhor, que temessem ao Senhor. Qualquer coisa que acontecesse, eles estavam abrindo a boca, murmurando, reclamando. Então, querido, a primeira coisa que eu quero dizer a você, essa história disse, se isso acontecesse, aí eu creio, balela. Quem tem que crer, crê. Quem tem que crer é uma decisão, viu? E Deus nos mede por aí. A pessoa às vezes diz assim, se isso mudasse, aí eu passaria a acreditar. Não acredito porque eu tenho isso comigo aqui, eu já orei por pessoas que tinham dias de vida, dias de vida. Vai para casa para morrer, tem dias, simplesmente não tem meses, tem dias. E Deus curou e a pessoa simplesmente depois desviou e nunca mais botou os pés na igreja, nunca mais louvou o Senhor, foi usar a sua saúde com as obras da carne como era antes. Na antiga maneira de viver, como acabamos de dizer. Então, o maior milagre do momento, do século presente, chama-se, diga comigo, novo nascimento. O milagre, o nascimento de uma pessoa não é um milagre? Sim ou não? Você sabe, como a Bíblia diz, né? Assim como você não sabe o caminho do ventre, nem como se forma os ossos no ventre de uma mulher, você não sabe. Você não sabe como é formado. Simplesmente você sabe que acontece. E lá é gerado uma criança, nasce e é formado ossos no ventre de uma mulher. Assim a gente não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, o novo nascimento, o primeiro nascimento é esse nascimento que nós estamos vendo. O nascido da carne. O que é nascido da carne é carne. Está aí, está aqui. Está aqui o Maurílio nascido da carne, fruto do relacionamento do seu Maurílio com a dona Dirce, nasceu o Maurílio Júnior, que, até ter um encontro com Deus, com características muito fortes da natureza, da personalidade do Maurílio pai, do temperamento do Maurílio pai, assim como a gente se parece fisicamente, né? Você se parece fisicamente, mas com muitas coisas em termos de pensamento, caráter, temperamento, natureza, do meu pai, um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, algumas coisas do meu pai, algumas coisas da minha mãe. Como a gente sempre diz, né? Puxei para o meu pai, puxei para a minha mãe, eu tenho isso do meu pai, eu tenho aquilo da minha mãe. Não é assim que a gente diz? Sim ou não? Sim ou não? Só que o nascido de novo, que o homem que nasce, que é gerado pelo Espírito, é um novo nascimento, gerado pelo Espírito de Deus. Volta o antigo aqui. Aqui, pode deixar. O que é nascido da carne, diga comigo, é carne. Mas, o que nasce do Espírito é Espírito. O que é gerado pelo Espírito de Deus, assim como Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, e nasceu como Filho de Deus na carne, mas com uma natureza não pecaminosa, com uma natureza santa. Por isso eu digo, isso é uma coisa que só você pode olhar para dentro de você. Só você. E o novo nascimento não acontece porque você frequenta a igreja. O novo nascimento acontece porque você realmente, eu quero um encontro, eu quero nascer de novo, eu não quero ser a velha criatura, eu não quero ter nada do velho homem, eu quero ser gerado pelo Espírito de Deus. Amém? E aí o Espírito Santo gera uma nova criatura.
gera um novo homem, um homem espiritual, aonde você passa a se parecer com o segundo Adão e não com o primeiro Adão. Você tem a natureza do segundo Adão e não a natureza do primeiro Adão. Está entendendo, pessoal, ou não? Estou claro ou não? Está confuso ou não? Sim ou não? Não. O que nasce da carne é? O que nasce do Espírito é? Espírito. Até porque, esse aqui não sou eu, nem esse aí é você. O verdadeiro eu está dentro. Entendeu? O verdadeiro eu está dentro. Isso aqui já está em decomposição. Já está deteriorando. Cada dia que passa, vai deteriorando um pouquinho mais. Mas o homem interior, não. Esse nascido pelo Espírito, não. E esse é importante, talvez você nunca tenha ouvido isso. Talvez você nunca, por isso que eu digo, muitas pessoas perdem tempo e igrejas inteiras, boa parte do cristianismo vai ficar na volta de Cristo. Por quê? Porque muitos não entenderam que Cristo veio para gerar, a partir de Cristo há uma nova matriz. A partir de Cristo é gerada uma nova raça, uma nova natureza, homens e mulheres com uma nova natureza, um novo tipo de gente, que não se parece, tem nada a ver, lembra como nós lemos ali? Quanto à vossa antiga maneira, tem nada a ver com aquela antiga maneira. É uma nova maneira, é um novo estilo de vida, é uma nova natureza. Então é uma questão de natureza. É a restauração, a regeneração da natureza. Por isso que as pessoas às vezes podem dizer assim, mas tem pessoas que frequentam a igreja e só dá mau testemunho e peçam. Claro que tem. Está cheio de pessoas regeneradas, com novo caráter, nova natureza. Está cheio. Mas aí é questão de cada um. Aí cada um vai ter que dar conta de si. Agora eu preciso dar conta de mim. Em mim, precisa ser gerado. Eu preciso nascer de novo. Volta aqui o anterior, por favor. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, diga comigo, se não nascer da água e do Espírito. Volta anteriormente, por favor. Perguntou Nicodemo, pode alguém nascer? Aliás, mais um. Digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. E eu não posso escutar isso e dizer assim, escutei lá na igreja que tem que nascer de novo. Mas assim como eu tenho mostrado para você o quanto o mundo espiritual é real, e das mais diversas formas, das mais diversas formas, tanto do lado ruim como do lado bom. A gente tem mostrado dentro da igreja, assim, eu preciso tratar com extrema seriedade o milagre do novo nascimento. Eu preciso. A minha natureza precisa ser uma natureza regenerada. Eu preciso ser um nascido de novo. Porque se eu não for um nascido de novo, eu não posso entrar no reino. Porque só vai entrar no reino a nova natureza. Homens com a nova natureza. Amém, pessoal? Isso é sério demais. E nunca se esqueça que o reino começa aqui. É onde Deus tem o seu governo. Por isso que muitas pessoas podem estar na igreja, mas ainda não está desfrutando do reino. Não está colhendo os benefícios do reino. Que uma das coisas mais ricas que o dinheiro não pode comprar
chama-se paz. Que o reino de Deus é isso. Uma delas é paz. Como eu faço para nascer de novo? Primeiro, nascer da água e do Espírito. Começa pela sede que há em mim. O Senhor diz assim, diga comigo, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. É um encontro do espírito do homem com o Espírito de Deus. O encontro do espírito do homem com o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus concebe um novo homem. Com uma nova natureza. Com um novo caráter. Com uma nova personalidade. Com um novo estilo de vida. Bispo, e a velha natureza? É um caso sério, porque nós ainda estamos em corpo. Nós sempre sempre teremos que vigiar muito, porque nós habitamos na carne. Por isso que a Bíblia diz, não seja guiado pela carne, mas sim pelo Espírito. Porque a carne destrói. Tanto é que o Espírito vivifica. Você viu que nós lemos que o novo Adão é espírito vivificante. O Espírito vivifica. Traz vida. A carne mata. Pode ver que a carne, por mais que você tente satisfazê-la, você nunca consegue. Pode prestar atenção. Pode prestar atenção que por mais que você tentar satisfazê-la, você não consegue. Por isso que as pessoas chegam ao ponto de se perderem. Por quê? Porque ele começa a tentar preencher, satisfazer a sua carne, os desejos da carne, comprando, viajando, passeando, gastando, tentando fazer coisas e outros já entram para outras direções, começa a entrar pro lado do pecado, e começa a descontrolar, e buscando cada vez mais, e mais, e vai entrando num alto nível de destruição. Porque não pode. Por mais que você lute para satisfazer a carne, você não consegue satisfazê-la. E a única forma de um homem viver plenamente é através do Espírito, do novo nascimento, o Espírito habitando nele. É a única forma desse homem se sentir pleno, realizado. É com o Espírito de Deus habitando nele. É realmente sendo gerado, concebido uma nova natureza, um novo homem com um novo caráter, uma nova natureza, uma nova personalidade. Amém? Aqui ficou claro, gente? Sim ou não? E não tem nada a ver com o espiritismo, hein? Tem nada a ver com o espiritismo de nascer do Espírito, tal. Não, não tem. É o novo nascimento gerado pelo Espírito, assim como Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, nós somos gerados, há em nós uma nova natureza, é formado em nós, é gerado em nós um novo homem, uma nova mulher, inclusive a Bíblia diz, andando em novidade de vida. Por isso que sempre nós falamos sobre essa reunião, é a reunião da renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas, diga comigo, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a única forma. Pode passar, por favor. Romanos 8, 29. Aliás, eu tenho um versículo que é bastante assustador para muita gente. Que ele não está aqui. Ele não está aqui, mas ele está em Romanos 8, 14. Coloca Romanos 8, 14 na Almeida, por favor. Diga comigo, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, o que está escrito ali? Esses, mas tem um esses ali. Então quer dizer que não são todos.
Mas e o resto, bispo? Criatura. Criatura de Deus. Mas todos os que são guiados, esses são filhos. E grave que filhos têm direito. O que é do pai é do filho. Os filhos têm direito. Criatura não. Pois aqueles que, Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Primogênito significa o primeiro da espécie. Primogênito, o primeiro da espécie. Então, Jesus é o primeiro da espécie. Dessa nova espécie. Desse novo tipo de gente. Desse novo tipo de natureza. E, consequentemente, a partir de Jesus, nós. Amém? Aquele que afirma que permanece nele, repita comigo, deve andar como ele andou. É forte isso, é sério. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Seguir as pisadas de Cristo, as atitudes de Cristo, falar como Cristo, agir como Cristo, a natureza de Cristo, a personalidade de Cristo, cultivar o amor de Cristo, o perdão, a misericórdia. Eu entendo que às vezes muitas pessoas, quando ouvem, falam assim, mas isso é tão difícil, bispo. Depende. Depende do quanto nós nos lançamos. A palavra tem pessoas que usam a expressão assim, é muito comum a gente usar a expressão, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ótimo. Então, se a gente perguntar quanto você tem do Espírito Santo, seria correto? Não sei. Mas quanto o Espírito Santo tem de você? Esse seria o mais correto. O quanto ele tem de você? O quanto você se entregou? Porque nenhum relacionamento nessa vida, nenhum relacionamento bem-sucedido entre homem, mulher, amigos, parceiros, seja o que for, ele funciona com 50% de entrega. Nem com 50, nem com 60, nem com 70. Ele caminha um caos, um fracasso, aos trancos e barrancos. Qual o relacionamento que funciona? 100% de entrega. E esses são os grandes problemas, são os nossos dilemas, né? Se eu perguntasse aqui, casais, aonde estão os atritos? Na sensação que não há uma entrega de 100%. Onde pessoas têm problema em termos de parceria, de negócio ou qualquer coisa dessa natureza. Onde não há um comprometimento de 100%. Onde há um comprometimento de 100%, então, caminha bem essa parceria. Você entra com o seu 100%, eu entro com o meu 100%. Nós nos unimos nos nossos 100%, nós nos doamos 100%. E geralmente as pessoas querem um relacionamento extraordinário com Deus, se doando 10, 15, 20, 30. A doação é o básico do mínimo do mínimo. E às vezes a gente gosta de dizer, não, eu me entreguei a Deus, mas tá. O que mostra isso? O que mostra essa entrega? Qual o meu nível de comprometimento nesse relacionamento?
Qual é o meu nível de doação nesse relacionamento? O quanto eu estou comprometido, o quanto eu me relaciono realmente com Deus. Se a gente não se lança 100%, fica tudo muito estranho, muito distante, muito frio. Inclusive, quando você ouve uma mensagem como essa, se o seu envolvimento é maior com o mundo lá fora, isso que você escuta agora, o que para mim é muito comum e normal, para você pode parecer uma loucura. Isso não existe, claro que existe. Claro que existe, por isso que eu costumo dizer, pode parecer muito difícil ouvir isso. Pode parecer muito difícil, mas saiba que é a mais pura verdade. O melhor lugar para ter um encontro real e verdadeiro com Deus chama-se fundo de poço. Sabe por quê? Porque no fundo do poço a gente para de olhar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, a gente só faz assim, ó. Já estamos decepcionados com o mundo, decepcionados com as pessoas, porque o mundo é um mundo de interesse. Você vale o que você tem, se você não tem nada, você não vale nada. É assim ou não é? Viu? E quem não passou por essa experiência, que Deus te guarde dela. Você vale o que você tem, se você não tem nada, você não vale nada. É o valor que as pessoas têm no mundo lá fora. Então, quando a gente chega ao fundo do poço, você não tem mais o que fazer, você não tem... você tem tempo, que você não tem o que fazer, você não tem o que correr. Não tem atrás do que correr. A pessoa geralmente, ela sente que ela perdeu tudo. Então, é quando a pessoa para e ela só olha para um lugar. Só para o alto. É quando a pessoa tem um encontro real e verdadeiro com Deus. E isso é maravilhoso. Isso porque isso nos traz para a realidade. Isso nos traz realmente para a realidade. Nos traz uma lucidez. Uma lucidez. Porque, infelizmente, a gente vive iludido. Né? O mundo é um mundo de muitas ilusões. Você vê que as pessoas, elas vivem simplesmente envolvidas, somente com entretenimento, diversão, que eu preciso buscar mais alguma coisa para me divertir, para me entreter, eu preciso buscar, é uma coisa, como eu disse, é uma coisa desequilibrada, que não tem limites. E isso, a pessoa não consegue se preencher até que ela tenha realmente um encontro real e verdadeira com Deus, e o Espírito de Deus entra nela, e o Espírito passa a habitar dentro dela, então ela encontra a paz que ela não tinha, que o dinheiro não trouxe, que relacionamentos não trouxe, que pessoas não trouxeram, que nada trouxe a ela. Então, quando a gente chega a esse ponto, e você tem um encontro real e verdadeiro com Deus, é muito fácil você entender tudo isso. É muito fácil. Porque a ficha cai. A ficha cai. Que a gente vivia de ilusão. Vivíamos totalmente iludidos. Que infelizmente só existe realmente alguém que a gente 100% pode confiar. Eu posso falhar com você. Você pode falhar comigo, minha mãe pode falhar comigo, eu posso falhar com a minha mãe. A gente pode se decepcionar com qualquer um, mas Jesus não. É o único que é impossível falhar conosco. Tem muitos filhos decepcionados com pais, pais com filhos, né? Mães com filhos, mas Cristo não nos decepciona. E isso, quando nós realmente temos um encontro real e somos gerados, nós temos uma outra ótica. Nós olhamos para o mundo com outros olhos, para as pessoas, para os erros das pessoas com outros olhos, para as falhas das pessoas, as coisas que tinham um peso tão grande sobre nós não tem mais. Aquilo que nos atingia de uma forma violenta já não atinge mais. Há uma mudança.
né? E inclusive, lembrando que o Espírito faz morada em nós, ele habita em nós. Passa, por favor. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam, diga comigo, os seus passos. Então nós devemos andar como Cristo andou. Seguir os passos, as pisadas de Cristo. Então, você sabe que, como alguém poderia ser chamado de cristão, se nós não somos aqueles que imitam as atitudes de Cristo, que não seguem as pisadas de Cristo? Pode passar? Mas, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, como cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, diga comigo, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Essa transformação também não é do dia para a noite. Nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem pelo Espírito. Agora, eu não posso, eu costumo dizer o seguinte, nenhum termômetro, não existe, o grande termômetro que estamos na direção certa é o quanto nós temos sede de Deus, o quanto temos fome de Deus, o quanto nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu estou tão abençoado financeiramente, Deus é comigo. Não quer dizer não, está cheio de gente com muito dinheiro que vai para o inferno. O grande termômetro é o quanto há de sede dentro de mim, o quanto há de fome, o quanto há de temor. Não, eu não faço isso porque eu não quero entristecer a Cristo. Não, eu não vou fazer isso porque eu não quero, como a Bíblia ensina, não extingais o Espírito Santo. Não quero extinguir o Espírito Santo da minha vida. Não, eu vou buscar porque eu priorizo a Deus. Eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus, eu preciso da presença de Deus na minha vida. É esse que é o termômetro. Às vezes a gente se engana, nossa, estou tão abençoado. Ok, mas a sede e a fome da presença de Deus, tua necessidade realmente da presença de Deus na tua vida, da comunhão, de se relacionar com Deus, como está? Não há fome? A gente nunca pode esquecer que sempre que você perde a fome é que você não está bem de saúde. Perdeu a fome, perdeu a sede, não tem vontade de comer, é porque algum problema tem aí. O organismo não reage assim? Quando a gente não tem fome? Quando está tudo bem, come até pedra se deixar, não é? Quando de repente não está bem, até as coisas mais gostosas não têm sabor. Não é verdade? Pode ser maravilhoso, não tem sabor. Você não quer, não. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando a gente não está bem, a gente não quer comer. A palavra é um alimento. Quanto mais a gente se alimenta da palavra, né, mais forte, mais saudável estaremos. Passa, por favor. Pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Diga comigo, grandíssimas e preciosas promessas. Para que por elas fiqueis participantes, olha a palavra ali novamente, diga comigo, da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então volta mais uma vez a palavra natureza divina. O quanto temos da natureza divina? A palavra talvez é uma reflexão que a gente pode somar. Todos nós vivemos momentos, como a palavra de domingo, né? Todos nós vivemos momentos
e situações que não gostaríamos de viver, ter passado, muitos fomos traídos, decepcionados, injustiçados, caluniados, tantas coisas aconteceram e muitas pessoas, quando acontece algo na vida dela, ela, infelizmente, ela permite que aquela situação a transforme numa pessoa pior. Ela permite que aquela situação mude a natureza dela, ela permite que aquela situação a amargue, que faça com que ela se torne uma pessoa dura de coração, rancorosa, vingativa e assim por diante. Nunca permita que as situações te endureçam ou que as dificuldades, as lutas ou as traições, as decepções, seja lá o que for, transformem você numa pessoa pior, mas sempre numa pessoa melhor. Sempre, sempre, sempre. Ô bicho, como eu vou me tratar? Como eu vou me tornar uma pessoa melhor tomando uma punhalada que eu tomei nas costas? Você pode, você já sabe o que você não deve fazer. Toda dor que nós passamos é para que nós nos tornemos pessoas mais sensíveis, viu? Pessoas melhores. E talvez, cada uma das situações, eu já falei sobre isso, né? E isso pode acontecer, você se decepciona com as pessoas que você não imaginava se decepcionar. Isso é para também nos trazer uma lucidez, o quanto nós precisamos estar firmes em Deus, porque o único que não nos decepciona é Deus. O quanto nós precisamos colocar Deus no lugar dele. O lugar de Deus não é o segundo e nem terceiro, é o primeiro. Sabia? E por que as pessoas se decepcionam? Porque colocam as pessoas no lugar que é de Deus. Coloca coisas no lugar que é de Deus. Está em primeiro lugar o trabalho, está em primeiro lugar a família, está em primeiro lugar o A, o B, o C, está em primeiro lugar, a pessoa coloca alguém no lugar que não é dessa pessoa. Lembre-se sempre que o lugar de Deus é o primeiro, ele não fica no segundo, ele não se assenta no segundo, ou ele vai estar no primeiro ou ele não vai estar. Amém? Os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne. Diga comigo, com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, diga comigo, andemos também pelo Espírito. Olha para a cruz aqui, volta o versículo anterior. Os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne. Não é a carne que me domina. As paixões e os desejos estão crucificados. Não é ela que me domina, eu a domino. Não é ela, eu não sou escravo dela, ela é minha escrava. E existem pessoas que é o inverso, elas se tornaram escravas da carne. A carne domina. A carne é que manda. Ela não tem controle sobre as paixões e os desejos da carne. Isso está relacionado ao que você alimenta. O que a gente alimentar mais é o que vai ser mais forte. Se você alimenta a carne vai ser mais forte. Se você alimenta o espírito vai ser mais forte. Por isso que o que pode ser problema para uns, não é problema para outros. O que pode ser uma dificuldade muito grande, os desejos e paixões de alguns, não pode uma pessoa com um nível espiritual mais elevado, que alimenta mais o seu espírito, talvez não seja problema algum ela vencer aquele desejo, aquela paixão. Está entendendo? Porque tudo depende de quem nós estamos alimentando. Quando você alimenta realmente, se você alimenta a sua carne, realmente a carne vai estar mais forte, ela vai dominar. Mas se você alimenta o espírito, que é o homem espiritual, o homem interior, então a carne já não tem poder sobre você. Você tem o domínio sobre a carne. Você crucificou as paixões e os seus desejos. Amém? Quanto, diga comigo, a antiga maneira de viver. Então tem que ter uma antiga maneira de viver. Ô bispo, não mudou nada, eu sou o mesmo.
Não tem antiga não, o que eu era há 10 anos, 20 anos atrás, eu sou até hoje. Tá certo isso? Sim ou não? Aliás, eu acho isso lamentável. Não se ofenda comigo não, tá? Uma das grandes tragédias na vida de uma pessoa é os anos passarem e ela não evoluir absolutamente nada. É a mesma cabeça, a mesma mentalidade, é a mesma maneira de pensar, é a mesma maneira de agir, é a mesma ignorância de sempre, é a mesma. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. É uma tragédia. Porque nós estamos num processo de evolução. Nós estamos num processo de evolução. Eu, por exemplo, a gente mesmo na cegueira, a gente tem aquela forma de pensar que você acha que tudo que você faz, você sabe o que está certo, você sabe o que é bom. Hoje, por exemplo, quando eu olho para o meu passado, eu tenho vergonha da mentalidade. Eu tenho vergonha das atitudes. E eu achava que era o máximo na época. Eu achava que aquilo era, talvez até segundo os padrões do mundo, poderia até ser. Mas não era também, não. Né? Era que a gente tinha essa visão negativa. Então, a gente evolui. E quando você evolui, quando os seus olhos espirituais são abertos, você consegue enxergar com clareza. Então, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, diga comigo, a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Diga comigo, a serem renovados no modo de pensar. Ó. Por isso eu estou dizendo, é uma tragédia na vida de uma pessoa. É a mesma pessoa, mesma mentalidade, mesma maneira de pensar, mesma maneira de agir. Eu não mudo. Meu Deus, peça misericórdia. Peça misericórdia. Porque isso é uma tragédia. É passar por essa vida e com as oportunidades, aí oportunidade de mudança. Aliás, o cristianismo é isso, é mudança. A palavra ali, ó. Diga comigo, a serem renovados no modo... Olha isso. Não são minhas palavras. Não são minhas palavras. Você está lendo aí, abra a sua Bíblia e acompanhe na sua Bíblia. E a revestir-se, diga comigo, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, olha a palavra, em santidade, provenientes da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A revestir-vos do novo homem. A despir-se do velho e a revestir-se do novo homem. Por isso, Jesus disse, é necessário nascer de novo. É sério, eu não posso ouvir isso e deixar isso... não sei se isso é tão importante assim, não. Eu sempre costumo dizer que é uma loucura, né? A gente faz plano de previdência, plano de aposentadoria, né? Está todo mundo preocupado com a velhice. Está indo lá, recolhendo INSS, fazendo um plano de previdência privada, como é que chama o outro lá, o do mutuário, né? Já preparando tudo para... Tá. E o plano da eternidade? Porque a vida não termina aí, não. Desceu no caixãozinho, só é o começo. Tem o começo de uma eternidade. De passagem a gente está aqui, mas a eternidade está por vir. Por isso é muito sério. E aí, olha o que nós estamos falando hoje, porque
Ai, Cristo morreu na cruz por nós. Tá, para quê? Ai, Jesus morreu na cruz por mim. Para quê? Para quê? Qual o propósito disso? Hoje você está entendendo um pouco desse propósito. É para renovação. É uma questão de caráter, é uma questão de natureza, mudança de natureza, é uma questão trazer a você, a partir de então, aqueles que creem, aqueles que recebem o Espírito de Deus, receber uma nova natureza. Jesus veio para, a partir dele, nascer um novo tipo de gente. Um novo tipo de homem, um novo tipo de mulher. Semelhantes a ele. E todas as leituras que nós fizemos, é muito claro acerca disso. Velha natureza, nova natureza, antiga maneira de viver, antigo, é muito claro. Ser renovados na vossa maneira, vestir-se e revestir-se, e revestir-se do novo, é muito claro. É muito claro. Sim ou não, gente? Então, nós precisamos tratar isso com lucidez. Isso, como é que, quem estava aqui segunda-feira? Nas últimas segundas. Então eu volto a dizer, né? Novamente eu falei, se eu orasse, ninguém passasse mal, então cai aqui, cai lá no fundo, vai cair nesse monte. De onde eu tirei isso? Eu inventei da minha cabeça? Eu faço uma oração para repreender o mal da vida das pessoas, eu tirei isso da minha cabeça? Quando nós fazemos uma oração do batismo no Espírito Santo, pessoas são batizadas, de onde a gente tira isso? Como é que eu sei que eu posso confrontar com o mundo espiritual, que eu tenho autoridade sobre o mundo espiritual? De onde eu tirei isso? De onde eu inventei isso? De onde eu inventei? Você sabe, eu tenho falado para você, faz uma oração na sua casa, clama o sangue de Jesus na sua casa, de meia luz, luz apagada, faça uma oração, diga o sangue de Jesus tem poder nesse lugar, o sangue de Jesus, veja como é que você se sente. De onde a gente tira isso? Porque todos nós sabemos que existe um mundo espiritual, de uma forma ou de outra. Você sabe que tem o mal e tem o bem. Todo mundo sabe. Eu não posso ignorar ensinamentos tão sérios, tão profundos. Por quê? Porque nós não estamos falando, eu nunca, como a gente trabalha muito, eu tenho sempre essa preocupação, eu nunca jogo a fé das pessoas para a eternidade. Não, simplesmente para a eternidade, esperando. Não, eu gosto de mostrar às pessoas que tudo isso que nós estamos falando, o reino de Deus começa aqui. Se Deus tem o governo sobre a tua vida, se você é um novo homem, uma nova mulher, você já viu como se chama isso aqui, ó? Abra a sua Bíblia, você está com a tua Bíblia aí? Está com a tua Bíblia? Abra a tua Bíblia em Mateus. Abra a tua Bíblia em Mateus. Está com a Bíblia aí? Antes de começar Mateus, quem tem escrito aí Novo Testamento? Tem? Levanta a mão, por favor. Quem tem? Novo Testamento? O que é um testamento? Você prefere olhar dessa forma? Ela está dizendo, é uma herança que foi deixada. Ótimo. Tem um testamento. Um novo testamento. Existem promessas aqui. E existe o destinatário. Que somos nós.
É aqueles que creem. Então, tudo que nós vemos aqui é para que você viva, suporte as batalhas, as guerras, que você seja. Por que a pessoa, é interessante, todo mundo sabe disso. Às vezes eu sou até como crítica, falo assim, ixi, o fulano estava com a vida destruída, estava arrebentado. Ó, foi para a igreja lá, cara, mudou, hein? Entrou no eixo. Vida de... Até as pessoas no tom de crítica, virou crentinho lá, mas ó, consertou, a vida dele consertou. Até na crítica as pessoas sabem. Por quê? Porque a pessoa quando entra por aquela porta, quando ela toma essa decisão, quando ela faz a sua entrega, quando ela realmente tem um encontro com o Espírito de Deus, que é gerado uma nova criatura, um novo homem, a Bíblia diz que o mundo lá fora já é do maligno. Pode prestar atenção, o caos que está lá fora, em todas as áreas. O mal está na medicina, o mal está na política, o mal está na justiça, o mal está em tudo quanto é segmento. Por isso o caos que está. Quando a pessoa entra por aquela porta e ela se entrega a Deus, então ela entregou a sua vida ao Senhor, Deus passa a governar a vida dessa pessoa. Então ela entra e começa a desfrutar do reino que começa aqui. Ela se vestiu do novo, ela se despiu do velho. Ela começa a viver uma nova vida. Ela começa a desfrutar dos benefícios do reino. É por isso que muda. Quem chega enfermo é curado, quem chega miserável é prosperado. Casamento destruído, restaurado. Quem não tinha paz, nunca teve paz, passa a ter paz. Quem nunca teve alegria, passa a ter alegria. E grave bem o que eu estou falando, tá? Eu conheço um monte de gente que frequenta a igreja, está cheio mesmo. Você está certo. Está cheio de gente que esquenta o banco da igreja. Só senta no banco da igreja e mais nada. Sai, ouve, critica, só vem para... É igual hoje, né? Tem um cidadão, sei lá, que Deus tem misericórdia dele. Estava ali esperando, a dona Rosângela ali, ó. Dona Rosângela, estava esperando ela ali, que ela queria que eu ungisse o carro dela. Aí a dona Rosa falou assim, bispo, então, escuta isso aqui, ó. Aí eu escutei, eu botei no ouvido. O cidadão, ele tem a capacidade, ele grava todas as mensagens minhas e da bispa, todas, e ele liga, ele não se identifica, e coloca as mensagens, e só para tumultuar a linha, e coloca as mensagens ali. E fica as pregações. E ele não fala nada. Mas aí assim, desliga o telefone, ele liga de novo. Desliga o telefone, ele desliga. Deve estar sobrando, né? Tempo e dinheiro, né? Desliga o telefone, liga de novo. Aí ela falou, escuta aqui. Aí eu escutei. Eu simplesmente falei, não sei se você está me ouvindo ou não, mas é bom que você saiba que é bom saber que você não é inocente. Viu? É bom saber que você não é inocente, que você tem ouvido todas as mensagens, então eu tenho uma informação boa para te passar. Os inocentes são tratados de forma diferente, então te prepara porque você vai ser tratado diferente, porque você já sabe tudo, você conhece tudo, está bem informado acerca da palavra, só quer tumultuar. Então, tem pessoas que às vezes é só isso, né? Como na igreja, tem pessoas que podem vir à igreja e não vêm para ouvir a palavra. Ele vem para observar, para depois ele fazer uma crítica. Ele vem observar, para depois ele ter a opinião dele. Eu sempre digo, não faça isso. Porque quando a gente dobra o joelho ali, a gente entrega a direção do culto ao Espírito Santo. E se o Espírito Santo só está usando a mula, viu? Que eu posso estar na condição da mula. Se o Espírito Santo só está usando a mula e você faz as suas opiniões, cuidado que você pode não estar criticando a mim. Cuidado que você pode estar criticando ao Espírito Santo. E todo pecado tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Qualquer pecado. O cara mata, rouba, adultera, prostitui, faz o que quiser, tem perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Amém? Fiquem em pé, por favor. Essa palavra é necessário nascer de novo. Ela é muito forte. O que é nascido da carne é carne,
O que é nascido do Espírito é Espírito. Querido, se você não nasceu de novo, é importante que você busque isso. Que você busque ao Espírito Santo de Deus e diz: Espírito Santo, gera um novo homem, gera uma nova mulher, eu quero uma nova natureza, eu quero uma nova natureza, essa natureza divina. Tudo que nós lemos e meditamos nessa noite mostra que precisamos ter a natureza de Deus, o Espírito de Deus. E você sabe como isso acontece? Através da nossa fé. Deus é atraído, o Espírito Santo é atraído pela fome. Quanto mais fome, quanto mais sede, mais Ele vem ao nosso encontro. E se tem uma oração que você deve realizar com muita seriedade, é essa: eu quero nascer de novo. Eu quero a renovação, a restauração da minha natureza. Jesus, o segundo Adão, ele veio para gerar homens como ele, mulheres como ele. O primeiro Adão gerou homens, foi a matriz de uma natureza pecaminosa. Mas o segundo Adão é a matriz de uma natureza santa, regenerada. E essa oração é só você que pode fazer. Diga e fale com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu quero um novo nascimento. Eu quero ser um novo homem. Eu quero ser uma nova mulher. Eu quero que o Senhor opere na minha vida esse milagre. O milagre do novo nascimento, que é o maior milagre dos dias atuais. É o maior, é o maior. É ser concebido, assim como o primeiro nascimento é um milagre, porque se formar um ser humano dentro de um outro ser humano é um milagre extraordinário. O segundo também, que é se formar um novo ser humano dentro de um outro ser humano, ou do velho ser humano, um novo ser humano dentro do velho ser humano. Então diga ao Espírito Santo: ah, Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero o milagre do novo nascimento. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero ter uma nova natureza. Eu quero ter uma nova personalidade. Eu quero a minha mente renovada. Porque o Senhor falou sobre a renovação no modo de pensar. Eu não quero pensar como meu pai, como minha mãe. Eu não quero pensar como o mundo lá fora. Eu quero pensar como o Senhor. Eu quero ter a mente do Senhor. Venha ao meu encontro, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Quanto de sede você tem?
Quanto de fome você tem? Só rasga o teu coração e diga: eu tenho sede do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso. Talvez você seja uma pessoa que já buscou de todas as formas paz e não conseguiu encontrar felicidade, alegria no teu espírito. Talvez as conquistas que você teve, os bens, carro, casa, apartamento, imóveis, nada disso te preenche. Nada disso te trouxe felicidade. Viagens. Mas você pode ter certeza que o Espírito Santo vai tornar a tua vida plena. Vai tornar a tua vida completa. O Espírito Santo vai preencher todas as lacunas. Então diga a Ele: eu preciso do Senhor. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração e fala com a tua alma. E diga: se eu não nascer de novo, me ajuda, Senhor. Se eu não tiver um encontro real e verdadeiro com o Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero. Eu não quero a velha natureza, eu não quero a velha maneira de pensar. Eu não quero estar vestido do velho homem, eu quero estar vestido do novo homem, do novo, andando em novidade de vida, cheio da tua unção, cheio da tua graça, cheio do teu poder, cheio da tua presença, Senhor.